Título 2. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Da Organização Político-Administrativa. Artigo 5º. O município de Miracema, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal. Artigo 6º. São poderes municipais, independentes e colaborativos entre si, o legislativo é o executivo. Parágrafo único. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão de armas, representativos de sua cultura e história. Artigo 7º. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Artigo 8º. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Capítulo 2. Da divisão administrativa do município. Artigo 9º. O município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em zonas urbana e rural, bairros, distritos e vilas. Parágrafo 1º. Constituem bairros as porções contínuas e contíguas do território da sede, com denominação própria, representando meras divisões geográficas desta. Parágrafo 2º. É facultada a descentralização administrativa com a criação, nos bairros, de subsedes da Prefeitura, na forma de lei de iniciativa do Poder Executivo. Artigo 10. Distrito é parte do território do município, dividido para fins administrativos de circunscrição territorial e de jurisdição municipal, com denominação própria. Parágrafo 1º. Aplica-se ao distrito o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 2º. O distrito poderá subdividir-se em vilas, de acordo com a lei. Artigo 11. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos depende de lei, após consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas observadas a legislação estadual específica e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 12 desta lei orgânica. Parágrafo único. O distrito pode ser criado mediante fusão de 2 ou mais distritos, aplicando-se, neste caso, as normas estaduais e municipais cabíveis relativas à criação e à supressão. Artigo 12. São requisitos para a criação de distrito. Inciso 1º. População, eleitorado e arrecadação não inferior à sexta parte exigida para a criação de município. Inciso 2º. Existência, na povoação sede, de pelo menos 50 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Parágrafo único. Comprova-se o atendimento às exigências enumeradas neste artigo mediante: alínea A. Declaração, emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de estimativa de população. Alínea B. Certidão, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleito-reis. Alínea C. Certidão, emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição competente do município, certificando o número de moradias. Alínea D. Certidão do órgão fazendário estadual e do municipal, certificando a arrecadação na respectiva área territorial. Alínea I. Certidão, emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública e de postos de saúde policial na povoação sede. Artigo 13. Na fixação das divisas distritais devem ser observadas as seguintes normas. Inciso 1º. Sempre que possível, serão evitadas formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Inciso 2º. Preferência, para a delimitação, as linhas naturais, facilmente identificáveis. Inciso 3º. Na inexistência de linhas naturais, utilização de linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis. Inciso 4º. É vedada a interrupção da continuidade territorial do município ou do distrito de origem. Parágrafo único. As divisas distritais devem ser acompanhadas de memorial descritivo, para evitar duplicidade, nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Capítulo 3. Da competência do município.
Seção 1. Da competência privativa. Artigo 14. Compete ao município. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber. Inciso 3º. Elaborar o plano plurianual e o orçamento anual. Inciso 4º. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 5º. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Inciso 6º. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 7º. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Inciso 8º. Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. Inciso 9º. Instituir o quadro, os planos de carreira e o regime único dos servidores públicos. Inciso 10. Organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 11. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Inciso 12. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Inciso 13. Amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de deficiência. Inciso 14. Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. Inciso 15. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro com recursos próprios ou mediante convênio com entidade especializada. Inciso 16. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente o de sua zona urbana. Inciso 17. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observadas as diretrizes da lei federal. Inciso 18. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Inciso 19. Prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Inciso 20. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Inciso 21. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. Inciso 22. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável. Inciso 23. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativo. Inciso 24. Fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. Inciso 25. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Inciso 26. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, com a finalidade principal de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Inciso 27. Disciplinar os serviços de carga e descarga bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, inclusive nas vicinais cuja conservação seja de sua competência.
Inciso 28. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Inciso 29. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. Inciso 30. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Inciso 31. Regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. Inciso 32. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar conforme o caso. Alínea A. O serviço de transporte coletivo e carros de aluguel. Alínea B. Os serviços funerários e os cemitérios. Alínea C. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. Alínea D. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais. Alínea I. Os serviços de iluminação pública. Alínea F. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 33. Fixar os locais de estacionamento público de táxis e demais veículos. Inciso 34. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. Inciso 35. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Inciso 36. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Inciso 37. Criar a Guarda Municipal e dispor sobre a organização, atribuições e funcionamento, através de lei aprovada pela Câmara Municipal. Inciso 38. Dispor sobre a cessão e doação de terrenos públicos, através de lei aprovada pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras, na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população e não conflite com a competência federal e estadual. Parágrafo 2º. As normas de edificação, de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 17 deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a: alínea A. Zonas verdes e demais logradouros públicos. Alínea B. Vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais. Alínea C. Passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais aos fundos dos lotes, obedecidas as dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Parágrafo 3º. A política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Seção 2. Da competência comum. Artigo 15. É de competência comum do município, da União e do Estado, na forma prevista em lei complementar federal. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. É da competência comum do município, da União e do Estado, na forma prevista em lei complementar federal. Inciso 3º. Proteger documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico-artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Preservar as florestas, a flora e a fauna. Inciso 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico.
Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Seção 3. Da competência complementar. Artigo 16. Compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e aquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 17. Ao município é vedado: inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Inciso 5. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Inciso 6. Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Inciso 7. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 8. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 9. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Inciso 10. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 11. Utilizar tributos com efeito de confisco. Inciso 12. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 13. Instituir imposto sobre: alínea A. Patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 13. É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda, e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 13, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações expressas no inciso 13 alíneas B e C,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. As vedações expressas nos incisos 7 a 13 serão regulamentadas em lei complementar federal. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 18. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do município, obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também, ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos deve ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º. Os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 8º. A autoridade administrativa, no exercício de suas funções, que ocasionar embaraço à liberdade de associação sindical, estará em curso em crime de abuso só de autoridade. Inciso 9º. Na concessão da licença sindical para os dirigentes da Federação e sindicatos dos servidores públicos, durante o exercício do mandato, será observada a legislação estadual sobre o assunto. Inciso 10. O desconto em folha de pagamento, pelos órgãos competentes da administração pública, é obrigatório em favor da entidade de classe, sem fins lucrativos, devidamente constituídos e registrados, desde que regular e expressamente autorizado pelo associado. Inciso 11. Os concursos públicos de provas ou de provas e títulos terão a fiscalização do sindicato da classe em todas as suas fases. Inciso 12. Constitui crime de responsabilidade a retenção das contribuições referidas no inciso 10, por mais de 5 dias seguintes ao desconto. Inciso 13. É assegurada a participação dos funcionários nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Inciso 14. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 15. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, atendendo o seguinte. Alínea A. O respeito absoluto às leis federais, estaduais e municipais, quanto à proibição de contratações. Alínea B. Proibição de renovação de contrato por tempo determinado. Alínea C. Constitui crime de responsabilidade a infringência deste inciso. Inciso 16. A duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, exceto os serviços essenciais que serão definidos em lei no prazo de 180 dias, a partir da publicação desta lei. Inciso 17. A database para reajuste dos funcionários municipais será na mesma época a dos funcionários públicos federais, quando for o caso. Inciso 18. A lei fixará o limite máximo entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie pelo prefeito. Inciso 19. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, em cargos com atribuições equivalentes. Inciso 20.
é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no parágrafo 3º do artigo 19 desta Lei Orgânica. Inciso 21. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 22. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os incisos 18 e 19 deste artigo, bem como os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, e, da Constituição Federal. Inciso 23. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos privativos de médico. Inciso 24. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 25. O pagamento dos servidores municipais será realizado, no máximo até, o 2º dia útil do mês subsequente, sob pena de responsabilidade das autoridades responsáveis. Inciso 26. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Inciso 27. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. Inciso 28. Para cumprimento do disposto no inciso 25, a Prefeitura implantará, nos moldes do Estado, o calendário anual de pagamento de servidores. Inciso 29. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alimentações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 30. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. Comissão de licitação, composta de 3 membros, obrigatoriamente. Alínea A. Não fará parte da comissão pessoas que exerçam cargos comissionados ou função gratificada junto ao Poder Executivo. Alínea B. Dos membros da comissão de licitação, um será por indicação do prefeito e os 2 outros, por indicação da Câmara Municipal,
em lista tríplice para escolha do prefeito. A linha C. O mandato da comissão de licitação será de 1 ano, vedada a recondução para o período subsequente. A linha D. Os licitantes para atender às licitações terão que ser cadastrados junto à comissão de licitação, apresentando capacidade técnica, comprovada pela associação de classe correspondente respeitando a legislação federal, estadual e municipal atinente. A linha I. Os valores que fixam os limites de licitação serão os valores fixados pelo Estado, dentro do limite populacional do município. A linha F. Não fará parte da comissão parenta do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores em linha direta ou afim até o 3º grau. Parágrafo 8º. Os requerimentos e certidões terão sua tramitação regulada em lei no prazo de 180 dias, após a publicação desta lei. Parágrafo 9º. O Poder Executivo determinará o horário de atendimento de todas as repartições administrativas no prazo de 180 dias, após a publicação desta lei. Parágrafo 10. O prefeito municipal não poderá nomear, para cargo público, mais de 2 parentes até o 3º grau na linha direta ou afins, exceto os aprovados em concurso público realizado pelo município. Parágrafo 11. Nenhuma viatura poderá ser adquirida sem prévia autorização do Poder Legislativo. Parágrafo 12. O prefeito municipal é obrigado a responder à Câmara Municipal no prazo de até 20 dias seus pedidos de informações, constituindo crime de responsabilidade o não atendimento. Parágrafo 13. Fica proibido a isenção de imposto predial e territorial urbano, a qualquer título, desde que não fira as Constituições Federal e Estadual. Parágrafo 14. Lei específica aprovada pela Câmara Municipal poderá isentar do imposto previsto no parágrafo anterior indústrias que se instalarem no município e que não tenham similares e que não sejam poluentes. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 19. O município instituirá no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta e indireta. Parágrafo 1º. O município instituirá no prazo previsto no artigo 24 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, através de lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Parágrafo 2º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvados as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 3º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição Federal. Artigo 20. O servidor será aposentado. Inciso 1º, e, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurrável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. Inciso 1º, segunda, compulsoriamente, aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 1º, terceira, voluntariamente. A linha A, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. A linha B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. A linha C, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3, alíneas A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigo SAS.
Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 4º. Aplica-se ao servidor público o disposto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Os proventos de aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observa do disposto no parágrafo anterior. Artigo 21. São estáveis, após 2 anos de efeito exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será, ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 22. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Artigo 23. O funcionário que contar 8 anos completos, consecutivos ou 10 intercalados de exercício em cargo ou comissão, função de confiança ou função gratificada fará jus a ter adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal. A linha A, da gratificação de função do grupo direção e assistência intermediários. A linha B, da diferença entre o vencimento do cargo ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento superiores ou do cargo de natureza especial previsto em lei, e o do cargo efetivo. Parágrafo 1º. Quando mais de um cargo ou função houver sido desempenhado, no período de 1 ano e ininterruptamente considerar-se-á, para efeito de cálculo da importância a ser adicionada no vencimento do cargo efetivo, o valor do cargo ou da função de confiança exercido por maior tempo, obedecidos os critérios fixados nas alíneas A e B deste artigo. Parágrafo 2º. As importâncias referidas neste artigo não serão consideradas para efeito de cálculo de vantagem ou gratificações incidentes sobre o vencimento do cargo efetivo, inclusive para triênios. Parágrafo 3º. Incidirão sobre as importâncias asseguradas na forma deste artigo, os aumentos gerais de vencimentos. Artigo 24. A contagem do período do exercício a que se refere o artigo 23 terá início a 1º de janeiro de 1977, ou a partir do primeiro provimento em cargo ou função de confiança e encargo de natureza especial previsto em lei, se posterior àquela data. Artigo 25. O funcionário que vier a exercer cargo em comissão ou de natureza especial, ou função de confiança de valor superior aos do que geraram o direito à adição da gratificação referida no artigo 23, poderá optar pela atualização progressiva das respectivas parcelas, mediante a substituição da anterior pela nova, calculada com base no vencimento ou gratificação desse cargo ou função de maior valor, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 23. Artigo 26. O adicional por tempo de serviço, para todo o funcionalismo público civil ativo e inativo do município de Miracema, será o de triênios, sendo o primeiro de 10% e os demais de 5%, calculados sobre o vencimento base e proventos, limitada a vantagem a que for estipulada pela legislação estadual. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos servidores regidos pela consolidação das leis do trabalho e legislação complementar. Artigo 27.
será computado, para efeito de concessão do adicional por tempo de serviço de que trata a presente lei, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, na administração direta ou indireta, e o tempo de serviço militar. Artigo 28. O funcionário efetivo que perceber gratificação de atividade, produtividade, produção suplementar ou outra com as mesmas características por período contínuo de 5 anos ou períodos vários cuja soma atinja 10 anos, fará jus a ter a mesma adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal. Parágrafo 1º. As importâncias referidas neste artigo não serão consideradas para efeito de cálculo de vantagens ou gratificações incidentes sobre o vencimento do cargo efetivo, inclusive para triênios. Parágrafo 2º. Incidirão sobre as importâncias asseguradas na forma deste artigo, os aumentos gerais de vencimentos. Parágrafo 3º. O funcionário que após assegurar a vantagem referida neste artigo, continuar ou voltar a exercer suas atividades em condições que faça jus à sua percepção e o valor da mesma tenha sido alterado para mais, poderá optar pela atualização progressiva das respectivas parcelas, mediante a substituição da anterior pela nova, calculada com base no percentual da gratificação então vigente. Artigo 29. O valor incorporado a qualquer título pelo servidor ativo ou inativo, como direito pessoal, pelo exercício de funções de confiança ou de mandato, será revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do cargo que lhe deu causa. Parágrafo único. Na hipótese de extinção do cargo que deu origem à incorporação de que trata este artigo, o valor incorporado pelo servidor será fixado de acordo com a remuneração de cargo correspondente. Artigo 30. As importâncias incorporadas aos vencimentos dos funcionários na forma dos artigos 23 e 28 serão automáticas, independentemente de requerimento, desde que o funcionário complete o tempo de serviço necessário. Parágrafo único. O órgão de pessoal que deixar de averbar na ficha funcional e de incluir na folha de pagamento do funcionário as vantagens citadas neste artigo, incorrerá nas penas previstas nas disposições estatutárias. Artigo 31. O 13º salário será calculado com base na remuneração, proventos e pensões vigorantes no mês de dezembro, pago até o 15º dia do referido mês. Artigo 32. Na falta de lei municipal aplicam-se aos funcionários do município, no que couber, o Estatuto dos Funcionários Públicos e o Estatuto do Magistério do Estado. Artigo 33. A licença sem vencimento será no máximo de 4 anos. Inciso 1º. Funcionários em cumprimento de estágio probatório não fará jus à licença referida neste artigo. Inciso 2º. Somente poderá requerer nova licença sem vencimentos após decorridos 2 anos. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!